Gente, boa noite, a paz do Senhor. Queria que vocês abrissem comigo a Bíblia. Você que trouxe, você que vai acompanhar aí no painel. No primeiro livro do profeta Samuel. E nós vamos meditar no texto que está no capítulo de número 10. É uma alegria poder estar com vocês aqui nessa noite, rever alguns amigos, irmãos, como no caso aí Moiliel e outros que a gente tem um carinho, uma amizade há algum tempo, poder servir a esta igreja, ao pastor Jarmute Jordão, que teve a sensibilidade espiritual de entender que eu poderia estar aqui com vocês nessa noite, também pela vida do pastor Jonathan. Muito obrigado pela recepção, pelo carinho, pela acolhida. Que Deus abençoe. Também o Tainã, que foi ali nos buscar, cuidou da gente. Muito obrigado. E que bom estar com o Cleito. Quando ele me viu, ele falou, tem alguma coisa diferente em você. Né, Cleito? Eita, o Cleito, nós somos amigos há pouco tempo. Mas eu já aprendi a gostar dele depois desse pouco tempo que a gente se conhece. Apenas 22 anos. Mas ainda, já nós ficamos amigos íntimos de verdade, né, Cleiton? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10. Versículo de número 1 em diante, que diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite. Ele o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura, o Senhor te ungiu como capitão sobre a sua herança, ou herdade, dependendo da sua tradução. Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que fostes buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Passe adiante deles. E chegando ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cordeiros, outro 3 pães, outro um odre de vinho, e te perguntarão como estás, e te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus. Ali vai estar a guarnição dos filisteus. E há de ser que quando entrar na cidade, você vai encontrar um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas, harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Amém. Essa leitura que nós fizemos aqui nessa noite, quando você pega a partir do versículo de número 7, há uma afirmação de Samuel a Saul. Ele vai dizer a Saul o seguinte: quando tudo isso que eu te falei acontecer, então tudo que vier na tua mão para fazer, ou dependendo da sua tradução, diz assim: tudo que você quiser fazer, faça, porque Deus é contigo. Eu vou repetir só para você guardar esse início, porque nós vamos trabalhar dentro desse tema. Ele usa a seguinte expressão a Saul. Samuel diz: quando tudo o que eu acabei de dizer para você se cumprir, acontecer, então
tudo o que você quiser fazer, faça. Deus é contigo. O que está acontecendo aqui é como se Deus pegasse um cheque em branco, assinasse, entregasse na mão de Saul e dissesse para ele: coloca o valor, e pode colocar na conta que tem saldo, vai cobrir. Qual valor? Qualquer valor que você quiser. Há uma autorização do céu sobre a vida de Saul, mas o texto vai dizer que é depois que se cumprir todas estas coisas, depois que acontecer tudo isso, então faz o que você achar que tem que fazer. Deus é contigo. Quem entendeu até aqui, diga amém. Pois bem, só que, como ele disse que quando esses sinais acontecessem, então que sinais são esses? É aqui que nós vamos falar nessa noite. Porque quando você começa o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 9, todos nós sabemos que aqui é um ciclo de transição, está encerrando um período em que os juízes julgavam, para passar agora num período monárquico. Agora é rei que vai governar sobre Israel, e não mais juiz que vai legislar. Quando chega no capítulo 9, você vai ver Saul tendo um bom início. Você vai ver Saul sendo um filho obediente, porque o pai chama ele e pede para que ele vá atrás das jumentas que haviam se perdido. E Saul vai atrás. Você vai ver algumas características de Saul, que todos nós gostaríamos de imitá-lo, para que a gente se desse bem na nossa vida pessoal, familiar, conjugal, profissional, social, ministerial, qualquer área da nossa vida. Primeira característica que chama a atenção no capítulo 9 é que Saul é um filho obediente. O que o pai pede, ele não hesita em fazer, ele faz. E não só faz, mas faz com diligência, faz com perseverança, com determinação. E ele sai com o seu servo em busca das jumentas do seu pai. E passa um período de tempo procurando, e vai num canto, vai no outro, não encontra as jumentas. E aí surge um personagem anônimo, ou sem mencionar o seu nome, que é o servo de Saul. Saul já está cansado, e agora ele mesmo para e diz assim: não é melhor a gente voltar? Porque se a gente voltar, a gente pelo menos elimina uma das preocupações do meu pai. Porque o meu pai agora está preocupado com as jumentas, mas se a gente demorar, ele vai passar a ficar preocupado com a gente e vai esquecer até das jumentas. Então vamos voltar para pelo menos acalmar o coração do meu pai e ele ver que eu estou bem, que nós estamos bem. Quando chega nesse momento, o servo de Saul diz para ele: não, vamos seguir adiante, vamos até onde está o profeta, vamos até onde está o vidente Samuel, vamos ali participar de um culto com ele, e depois nós vamos perguntar a ele que direção tomar, que decisão tomar. Vamos ali. Aí Saul para e diz: rapaz, eu não saí preparado, pastor Fábio, para ir para um culto. Eu não saí preparado para ir cultuar. Eu não saí preparado para ir participar de um culto. Eu saí preparado para procurar as jumentas do meu pai. E o texto no capítulo 9 diz que ele olhou para o servo e disse: rapaz, eu não trouxe nada, nem um cabrito, nada para oferecer para o profeta, para ofertar na vida do profeta. Diz: não vai dar certo. Aí o servo para e diz assim: o senhor não tem, mas eu tenho aqui algumas moedas, ou algumas peças de prata. E eu vou e oferto no profeta, eu semeio na vida do profeta, eu levo essa oferta para o profeta, e ele vai nos direcionar que caminho tomar. Saul diz: eu não vou no culto hoje porque eu estou despreparado. E o servo dele disse: vai sim, porque eu trouxe uma oferta. O senhor não está preparado, mas eu estou preparado e eu vou ofertar na sua vida, eu vou semear na sua vida, e o Senhor vai sair de lá com um direcionamento. O que eu acho incrível no início dessa história é porque quem deveria ter, não tinha. E quem não precisava ter, tinha. Quem deveria ter era Saul. Agora o servo, a gente usa a expressão servo aqui, mas era o escravo. Agora o servo não precisava ter,
Ninguém esperava nada do servo, mas o servo tinha. Agora, quem sabe alguém ao olhar dizendo, vamos para o culto, Saul tinha propriedades, Saul tinha condições, mas naquele dia ele disse, eu estou despreparado, eu não tenho. Mas o servo diz, o senhor não tem, mas eu tenho. É desse jeito. E sabe qual é o resultado disso? Quando Saul encontra com Samuel, ele recebe a mensagem profética de que se tornaria rei sobre Israel. Ele recebe a unção sobre a sua cabeça que determinaria um novo tempo de Deus sobre a sua vida. E tudo isso porque um servo resolveu patrocinar o culto do seu Senhor. Sabe o que é interessante? É porque às vezes a gente vem para a igreja e a gente olha para algumas pessoas, pregadores, pastores, cantores, a gente olha para a liderança e naquele dia a gente tem a expectativa de que eles tenham algo para oferecer para nós, de que eles tenham algo para entregar para nós, e de repente você vai se frustrar, porque às vezes você espera de alguém e aquele alguém não tem. Só que por outro lado, tem pessoa que está do teu lado aí, que está cheia, que tem algo, que trouxe alguma coisa para apresentar a Deus, e nem a paz você deu para ela, nem boa noite você deu para ele, e quem sabe será esse o homem, essa a mulher, esse o jovem, essa a moça, que Deus vai usar para patrocinar o teu culto nesta noite. Eu não quero que você se surpreenda com o que eu vou falar, mas tem gente que sairá daqui hoje abençoado, porque tem alguém do lado dele que está carregado de unção e da presença de Deus, e que vai patrocinar o culto dele, e os milagres, as bênçãos de Deus vão te alcançar por causa desta pessoa que resolveu patrocinar o seu culto. É assim que funciona. Quem era para ter não tinha, e quem não precisava ter tinha. É assim. Olha o que acontece no dia da multiplicação dos pães e peixes. Quem que Jesus convocou para servir a multidão? Quem? Alguém lembra? Quem? Os discípulos. Jesus disse para os discípulos, dai-lhes voz o de comer. Os discípulos tinham? Não. Jesus preparou aquela situação, não para saber se eles tinham ou não, porque Jesus já sabia que eles não tinham. Jesus preparou aquela situação para eles entenderem que eles estavam andando há tanto tempo, mas na hora que precisava deles, eles não tinham. Aí Jesus disse, dá-lhe voz o de comer. Um olhou para o outro e disse, não tem não, o máximo que a gente viu foi na tesouraria lá, que tem 200 denários, mas 200 denários não vai dar nem para o início para alimentar uma multidão igual essa. Aí Jesus diz, então sai procurando no meio do povo aí, e adivinha, lembra quem tinha? Alguém lembra? Quem? O menino, certo? Aí o texto começa dizendo que aquela multidão tinha 5.000 homens, fora, pronto, quem tinha o pão e o peixe? Aí o menino tinha entrado na contagem? Nem na contagem o menino estava, porque só foi contado mas ele tinha. Não contaram ele, no número ele não estava, mas ele nem entrou na contagem do culto, mas ele nem anotaram a presença dele no culto, mas ele tem gente que nem percebeu que você está aí, nem sabe o teu nome, você não entra nem no número de contagem do culto, mas não tem problema, Deus sabe que você tem, Deus sabe que você tem. Sabe por causa de quem uma multidão foi alimentada? Por causa de um menino que nem entrou na contagem do culto. Sabe por causa de quem Saul recebeu a unção de rei? Por causa de um servo que não tinha necessidade de ter recursos, mas naquele dia ele tinha. Então não se surpreenda, porque os seus patrocinadores serão os improváveis, pessoas que você nem imagina, mas está cheio de algo para apresentar a Deus em favor da sua vida. Só que também, deixa eu falar um negócio para você, nós já vamos entrar no texto aqui, me dá mais 10 minutos para eu falar essa parte introdutória aqui do texto. Você também tem que entender o seguinte, você que é patrocinador, diga aí para a pessoa que está do seu lado, hoje eu vou patrocinar o teu culto. Vai, diga para ele.
Diga para ela. Fala para ela assim, se você estiver meio fraquinho, diga, veio despreparado para o culto. Não trouxe nem um glória a Deus, nem um aleluia. Na hora de bater palma, quase que tanta preguiça que estava. Não tem problema não, eu patrocino o teu culto, eu estou cheio. Eu vim pronto para oferecer algo a Deus. E não é só isso não. Ele patrocinou o culto do seu Senhor. E o Senhor saiu de lá com uma palavra profética. Vai ser rei. Saiu de lá com uma unção. O azeite foi derramado sobre a sua cabeça. Saiu de lá com um direcionamento espiritual. Tudo porque ele patrocinou o culto do seu Senhor. E sabe o que eu acho mais bonito? É porque no final do capítulo 9, no último versículo, diz assim: e descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: fala para o teu moço que passe adiante de nós. Entre parênteses, diz o texto: e ele passou. Quem patrocinou o culto? Quem? O servo, sim ou não? Vamos fazer como se fosse hoje. Quem que bancou aquele culto? Quem? Então tá. Quem deveria ter prioridade? Quem? O servo. Eu vou sentar no primeiro banco porque é eu que estou bancando isso aqui. Eu vou participar mais de perto porque é eu que dei a oferta para esse culto. Aí, pastor, olha o que vai acontecer. Samuel chama Saul e diz assim: fala para o teu servo ir mais para frente aqui e passar da gente, porque eu quero falar só com você. Dependendo do crente, ia dizer como? Fala para ele quem que bancou esse culto aqui. Fala para ele quem que está ofertando para isso tudo que está acontecendo aqui. Eu não saio daqui não, eu quero saber tudo que está acontecendo. O texto diz: e ele passou. Dependendo da pessoa, ele acha que a oferta dele compra como funciona o culto. Compra como tem que ser a palavra, o pregador, o cantor, o pastor, no que o pastor tem que investir, como tem que usar. Não, aprenda com o servo de Saul a passar. Não é porque você oferta que você não vai passar, tem que ser do teu jeito. Não, passe. Quando Deus quiser falar com você, Deus vai falar. Mas se Deus quiser falar com Saul e não com você, fique feliz do mesmo jeito e passe. O lindo da história desse servo é que ele patrocinou o culto desinteressadamente. Ele não esperou nada em troca. Ele ficou satisfeito em saber que o seu Senhor saiu daquele culto abençoado, com direção da parte de Deus. O importante da tua contribuição, da tua oferta, o importante do seu investimento no templo, na igreja, na obra de Deus, é saber que almas estão se rendendo aos pés do Senhor, é saber que vidas estão se convertendo à causa do Evangelho. Não tem coisa melhor, não tem um prêmio maior do que a gente chegar num culto igual esse e ver alguém do nosso lado com as lágrimas derramando e você dizendo: graças a Deus eu tenho condições de investir para ver esse homem, essa mulher chorando e sentindo a presença de Deus. Por causa do teu patrocínio, almas sairão daqui renovadas, resgatadas, cheias da presença do Espírito Santo, cheio de sonhos, de planos, em novidade de vida, porque um dia você entendeu o que é reino. Isso é reino. Quantos patrocinadores nós temos aqui nessa noite? Aleluia. Aí ele disse: passe. Ele passou. Quando ele passa, Samuel pega um vaso de azeite e derrama sobre a cabeça de Saul. Unge Saul. Segundo, dá um beijo em Saul. Terceiro, profetiza na vida de Saul, dizendo para Saul: hoje Deus te coloca como capitão do seu povo. Pensa num culto maravilhoso. Um culto onde tem unção. Um culto onde tem palavra profética. Que jeito que você sairia de um culto igual esse? Que jeito que você iria embora depois de um culto desse? Só que na hora que o culto está quase acabando,
Samuel olha para Saul e diz assim: mas quando você sair daqui, eu preciso que você se atente para as instruções que eu vou te passar, porque serão as instruções que eu vou te passar que vai dar legalidade para a unção e para a palavra profética que eu acabei de ministrar sobre você. Se você fizer do jeito que eu vou te instruir agora, quando chegar no final, você faz o que precisar fazer. Deus é contigo. Quem está me ouvindo, diga amém. Vamos lá. Entenda o seguinte aqui. Tem coisa melhor do que unção? Tem coisa melhor do que uma palavra profética? É tão bom quando a gente está lá no culto, daqui a pouco vem aquela unção do Espírito sobre nós. É tão gostoso quando chega alguém para a gente dizendo: meu servo, minha serva, assim diz o Senhor. Não é? Ou se não, fala: levante a tua mão que agora eu vou profetizar, vou liberar uma palavra sobre a tua vida. A gente levanta as mãos, dependendo da prova, se levanta até os pés para receber uma palavra profética. Não é maravilhoso? Só que Samuel está dizendo o seguinte: a unção e a palavra profética, ela só terá efeito na sua vida se você seguir a palavra de instrução. Eu vou repetir. Ele diz o seguinte: a unção e a palavra profética só terá legalidade na sua vida se você ouvir a palavra de instrução. Sabe por que muitas igrejas, sabe por que em muitos lugares tem acontecido das pessoas receberem mensagens proféticas, irem para o culto e serem encharcadas de unção, e voltar para a sua vida no dia a dia e não acontecer nada, e não mudar em nada? E às vezes ela culpa o pregador, ela culpa o pastor, ela culpa a denominação, ela culpa o ambiente de culto, e diz: isso aí era só emoção, isso aí não era verdade, não era profecia, era um revelamento, era Kodak, era Fuji, não tinha nada de Deus nisso. E às vezes tem Deus, às vezes a unção é verdadeira, às vezes a palavra profética é do céu, mas não se cumpre por um simples detalhe, porque ela não se atentou para a mensagem de instrução. Toda unção e toda palavra profética, ela vem acompanhada de uma palavra de instrução. Ninguém vai receber unção, vai receber palavra profética e vai embora sem receber uma instrução da parte de Deus. Deus sempre vai dizer: olha, você está ungido para isso, eu declaro sobre a tua vida isso, mas para que isso aconteça, Saul, siga as instruções. Só que sabe o que acontece? No culto do manto e glória, a gente não perde. Mas no culto da instrução, do ensino, a gente foge. Aí depois quer que se cumpra alguma coisa na vida da gente. Como vai se cumprir? Se quando é para você receber a instrução, para dar legalidade na unção e na palavra profética de Deus sobre a sua vida, você não vem. Toda unção e palavra profética vem acompanhada de uma palavra de instrução. Gosta do culto em que você recebe palavra profética, mas não gosta do culto do direcionamento, não gosta do culto de ensino, não gosta do culto, não gosta de escola bíblica, não gosta, aí não tem jeito. É por isso que a sua vida às vezes não anda. O segredo está: recebeu a unção? Sim. Recebeu a palavra profética? Sim. Então agora eu preciso aprender as instruções de Deus na minha vida, para eu conquistar ou para realizar o propósito da unção e da palavra profética. Esses dias atrás alguém me perguntou e disse: pastor, por que o culto de libertação em si sumiu dos templos e da liturgia dos cultos da Assembleia? Eu disse: não, você está equivocado. Não é assim não. Eu disse: não, pastor, tem culto da vitória, tem culto de ensino, de celebração da palavra, tem culto, mas acabou o culto de libertação. Eu falei: não, aí que você está equivocado. E aí que você errou. Na verdade não acabou, agora que nós estamos tendo mais cultos ainda. Ele diz: não, pastor, agora que nós temos mais culto. Quer ver um negócio? Conhecereis a verdade, e a verdade... João 17:17, Pai, santifica-os a tua palavra é a...
Então santifica na verdade, e a tua palavra é a palavra é conhecereis e a verdade vos. Então hoje é um culto do que aqui? O que está sendo pregado? Então do que se transformou esse culto aqui? E no domingo o que vai ser o culto? E se tiver culto na segunda de manhã, vai ser culto do que aqui? Todo dia é culto de libertação. Nós não precisamos só, eu só vou naquele culto porque naquele culto, não. Alguém trouxe, deixa eu ver se você trouxe. Deixa eu ver isso aqui. Trouxe. Levanta bem alto assim, deixa eu ver. Isso, trouxe, está vendo isso aqui? Isso aqui faz o culto se tornar um culto de libertação, porque nós somos libertos pela palavra, santificados pela palavra, livres pela palavra. Sabe, o nosso problema é que nós gostamos às vezes que alguém chega e usa a expressão meu servo, assim diz o Senhor, e a gente vai embora dizendo, você viu o que Deus usou fulano para falar comigo? Mas a gente não para depois para ouvir a continuação, porque depois da unção e da palavra profética tem uma palavra de instrução, e o que vai fazer você sair de lá vencedor é a palavra de instrução. Então ame a Bíblia. Samuel vai dizer para Saul, presta atenção nas minhas instruções. Ele diz, pois não, Senhor. Ele diz, olha, quando você sair daqui, a primeira instrução que eu vou te dar, quem quer ter uma vida vitoriosa aqui? Primeira instrução de Deus para quem quer ter uma vida vitoriosa, está no versículo de número 2. Olha o que o texto vai dizer. Partindo-te hoje de mim, encontrarás ou acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que agora o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? A primeira instrução de Samuel é essa. Aí ele disse, passe adiante deles. Qual é a primeira instrução? Samuel vai dizer, você já está com a unção, você já recebeu uma palavra profética, mas para que você tenha vitória, siga as instruções. Primeira instrução, não fique parado junto dos homens do cemitério, passe adiante deles. Por quê? Porque esses homens do cemitério, eles têm 2 informações, e as 2 informações são desnecessárias. A primeira informação vai dizer que as jumentas já foram encontradas. Só que isso eu já te falei, você não precisa ouvir da boca dos outros o que eu já te falei. Porque tem gente que precisa ouvir da boca dos outros o que Deus já falou aqui dentro. Se Deus falou, eu creio e pronto. Eu não preciso que alguém fique, Senhor, me dá um sinal. Se fulano falar também, daí é verdade. Não. Se Deus falou, está falado. Samuel disse, você não vai precisar ficar ouvindo os outros falar. Eu já estou falando para você, já foram encontradas as jumentas. Segundo, eles vão dizer que o teu pai está preocupado com você, e que você tem que voltar. Só que eu quero que você continue avançando. Eu quero que você continue. E eles vão falar para você voltar para sua casa e para a casa do teu pai. Mas você tem que caminhar, porque a intenção dos moradores de cemitério é o seguinte: se nós não avançamos, vocês também não avançam. Se nós não vamos adiante, vocês também não vão adiante. Se nós não passamos daqui, vocês também não passam daqui. E infelizmente tem pessoas que se frustraram, que um dia pararam na vida, resolveram sepultar sonhos, projetos, e hoje vivem de saudosismo, vivem do passado, e eles não fazem questão de te verem avançar, não fazem questão de verem você continuar e chegar no plano e no propósito que Deus traçou para a tua vida, e vão fazer de tudo ou para te parar ou para atrasar a tua viagem. Mas Samuel disse, passe adiante deles. Não pare para dar ouvido para esse tipo de gente, não pare para ouvir gente frustrada, não pare para receber conselho de quem não tem nada para acrescentar na sua vida. Se Deus falou, fique com a palavra dele, e não pare para ouvir os moradores de cemitério. Vá adiante, caminhe, passe por eles. E aí o versículo de número 3 diz, e quando você passar adiante deles,
Você vai chegar ao carvalho de Tabor. Ali te encontrarão 3 homens. Esses 3 homens vão te ajudar. Primeiro, não pare para dar ouvido para quem quer atrasar a tua viagem ou quer te fazer voltar. Passe adiante deles. Segundo, vão ter no caminho pessoas que vão te ajudar. Só que eu quero que você observe comigo no texto. Se não quiser nem olhar para mim, se quiser olhar para o texto, fique tranquilo, mas eu preciso que você entenda isso aqui. Olha o versículo 2. Cadê no texto? Versículo 2. Partindo-te hoje de mim, acharás quantos homens? 2. E o termo aqui, o verbo usado aqui é acharás. 2. É os homens que vão encontrar Saul ou é Saul que vai encontrar os homens? Certo. Versículo 3. E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali, lê para mim agora, 1, 2, 3. O quê? No versículo 2, quem achou quem? Quem? E no versículo 3? No versículo 2, Saul achou os homens. Mas no versículo 3, os homens acharam? Quem vai atrasar teu caminho é você que vai encontrar com ele, porque ele nunca vai sair do lugar, sempre vai estar, você vai voltar, ele vai estar sempre no mesmo lugar. Por isso que é você que encontra com ele, porque ele não passa dali, ele está sempre parado. Agora quem Deus vai usar para te ajudar, está sempre em movimento, é ele que te encontra, não é você que encontra com ele. Então eu vim dizer para você, se você encontrar com algum que está estagnado, parado, paralisado, passe adiante dele, porque já já Deus vai levantar alguém para te encontrar e te abençoar. Vai. Aí eu preciso te perguntar, pastor, quais são então as características daquele que Deus vai usar para me abençoar? Porque eu passei o primeiro grupo, eu quero crer que você já passou o primeiro grupo. Quem passou, diga amém. Então agora eu vou ser encontrado pelo segundo grupo. Esse segundo grupo, Deus vai usar para me abençoar. Só que como que eu identifico eles? Como que eu identifico? Primeira característica do grupo que Deus vai usar para te abençoar. Olha o versículo do número 2. E acharás... Quantos? Quantos? Versículo 3. E ali te encontrarão? Quantos? Primeira característica. Sempre será maior o número daquele que Deus vai usar para te abençoar do que o número daqueles que o diabo vai usar para te parar. Eu vou repetir. Sempre será o número maior daqueles que Deus vai usar para te abençoar do que o número daqueles que o diabo vai usar para te parar. Como identifico? Primeira característica. O número deles sempre será? Segunda característica. Te encontrarão. Eles sempre estarão em movimento. Não pare para ouvir quem está parado faz 5, 10, 20, 30. Não pare para ouvir esse tipo de gente. Ele não tem nada para te oferecer. Pare para ouvir quem sempre está em movimento. Terceira característica. Olha lá, olha lá. O que está acontecendo? Eles estarão? Eles estarão? Diga aí para a pessoa, se relacione com quem está subindo, não com quem está descendo. Quem Deus vai usar para te abençoar? Quem está? Quem está? E não é subindo para qualquer lugar, porque o texto diz que eles estavam subindo a. Pare de pedir ajuda para quem está descendo. Que mania feia que você tem de pedir ajuda para quem está descendo. A gente parece que não gosta de receber a opinião de quem está subindo. Quando a gente está na prova, ou quando a gente está mal, a gente nunca chega no pastor e diga, pastor, eu não estou bem, eu estou pensando em parar. Porque se você chegar nele, ele vai falar para você, pode parar com essa graça aí, vamos subir.
Vamos para cima, não vai para lá não. Então a gente escolhe quem está descendo para falar. A gente chega lá e faz o seguinte: eu não estou aguentando mais, eu não sei mais se eu vou na igreja. Aí quem está descendo fala assim para a gente: você ainda está lá? Você ainda vai na igreja? A gente chega, a gente nunca vai. Quando está com um problema no casamento, você nunca escolhe alguém que está lá 40, 50 anos, casado, com uma vida abençoada. Você vai lá e escolhe aquele que já largou faz tempo, que não quer mais nem saber. Aí você chega e diz: estou pensando em separar. Diz: rapaz, você ainda está com aquela mulher, com aquele homem. Rapaz, mas você está perdendo tempo. Rapaz, ó, para você ver, minha vida mudou depois. Porque a gente não gosta de ouvir quem está subindo. Mas Samuel disse para Saul: quer ver a unção de Deus ter evidência na tua vida? Quer ver a palavra profética se cumprir na tua vida? Então ande com quem está. Ande com quem está. Peça ajuda para quem está. É muito simples. Olha a análise rápida que José fez. José está na prisão. Chega 2 homens para falar com ele. Alguém lembra? Chegou o copeiro e o padeiro. O copeiro chegou e disse assim para José: então eu tive um sonho e você acredita que tem as aves comendo o pão, a minha cabeça? E o José só fazendo uma avaliação rápida. Ele olhou e disse: aí vai descer. Aí o outro chegou e disse assim: eu tive um sonho que eu estava com a taça servindo e tal. E ele olhou e disse: aí vai subir. Adivinha para quem que ele pediu ajuda? Ele chamou o que ele sabia que ia subir e disse assim: viu, quando você chegar lá, lembra de mim. O ladrão estava na cruz, tinha 2. Um ele teve certeza, depois que começou a falar um monte de bobagem em cima da cruz, disse: aí vai descer. Você não vai nem descer andando, vai descer voando. Vai. Aí ele olha do outro lado, ele vê que o outro estava... Ele pediu ajuda para quem estava descendo ou para quem estava subindo? Ele disse: lembra-te de mim. Quando entrares no teu, aprenda a pedir ajuda para quem está. Aprenda a pedir ajuda para quem está. Pare de falar com quem está descendo. Para de falar com quem vai te levar para baixo. Você passa meia hora conversando com ele, parece que ele descarregou um caminhão de problemas em você, te deixa mal falar com ele. Em nome de Jesus, escolha pessoas que estão subindo. Quem Deus vai usar para me abençoar? O número daqueles que Deus vai usar é sempre. Segundo, eles sempre estarão em. Terceiro, eles estão subindo a Deus, mas não é subindo a Deus em qualquer lugar. Nessa época aqui, tinham 3 lugares de adoração: Betel, Gilgal e Siló. Mas o texto diz que eles subiam Sabe o que Samuel está dizendo? Ande com quem tem residência fixa, espiritual. Não peça ajuda para quem um dia está no culto em Betel, no outro dia está no culto em Siló, no outro dia está no culto em Gilgal. Cada dia está, não. Eles buscam ao Senhor, mas se você chegar na terça, está em Betel. Se chegar na quarta, está em Betel. Se chegar na quinta, estão em Betel. Se chegar na sexta, estão em Betel. Porque tem gente que cada dia ele está num lugar, então ele não consegue adquirir experiências com Deus em Betel. Ele não consegue ter relacionamento com Deus e com os que moram em Betel, na presença de Deus em Betel. Ele não tem residência fixa, ele não para num lugar de adoração. Agora a melhor coisa que tem é quando você chega e percebe que aquela pessoa está ali há 10, 15, 20, 30 anos adorando a Deus em Betel. Faz 5 anos está aqui, estou aqui, não saiu, está ali firme. Então esses são aqueles que Deus usa para nos levantar, para nos ajudar. Então em nome de Jesus, para de procurar. A pessoa vai falar sobre casamento, a pessoa já trocou de mulher faz 3 vezes, já mudou de marido mais 10 vezes. Então meu filho, ele não tem residência fixa emocional. Vai falar com alguém sobre vida profissional, já mudou de emprego mais de 1000 vezes, já fez um monte de... Não. Escolha pessoas que têm residência fixa, espiritual, conjugal, familiar, emocional, porque são esses que Deus vai usar para te abençoar. Quer ter uma vida vitoriosa? Evita os moradores de cemitério.
Segundo, você vai se encontrar com quem está subindo, com quem tem uma vida de movimento, com quem tem residência fixa. Perceba que até para comprar qualquer coisa, as pessoas se sentem acuadas e com medo de fazer negócio. E pergunta: tem residência fixa? Tem, manda um comprovante. Manda lá um comprovante, deixa eu ver se tem mesmo. Quinto, observa se eles estão levando cordeiro. Porque quem está sendo usado por Deus sempre tem cordeiro. Sempre tem cordeiro. É muito triste. Vem aqui, Léo, vem aqui. Vem aqui. Você que aprontou isso aqui, agora você aprende a viver agora. Vem aqui. Olha que belezinho, Eliel. Crente, às vezes. O Eliel vai ser Abraão agora. Que honra, né? É uma honra muito grande. Abraão, vai. Vamos ver. Aí, ó, para você ver. Ande com quem tem cordeiro. Diga para essa pessoa que está do seu lado: ande com quem tem cordeiro. Ó, o Isaac andando com Abraão. Andou. Quando chegou na frente de uma das 3 montanhas que havia em Moriá, o Isaac parou e disse: ô pai, eu estou vendo na tua mão fogo, cutelo, lenha, mas nós estamos andando, e eu não estou vendo o principal. Pai, cadê? Seja inteligente. Faz quanto tempo que você está andando com essa pessoa e até hoje não parou para verificar se ela tem ou não o cordeiro? Ah, mas ela tem o cutelo. O que é o cutelo? É a ferramenta certa para aquilo que está indo desempenhar. Cutelo é o dom, é o talento. Cutelo é a chamada, é a aptidão ministerial, espiritual. Tem o cutelo. Tem também a lenha. O que é a lenha? É resultado de um trabalho pesado. É o histórico de um trabalho pesado. É alguém que foi lá, derrubou a árvore, preparou, cortou, picou, fez virar lenha. Então é o histórico, é aquela pessoa que diz assim: no ano de 1910 eu me lembro que eu que ajudei a colocar metade desse piso, eu que fiz a primeira canção, foi eu que cantei nesse púlpito. Parabéns, você tem lenha. Canta demais, prega demais, tem o cutelo, tem o fogo, é fervoroso, é animado, é para frente, bota para cima. E aí a gente fica encantado com a lenha, a gente fica encantado com o fogo, a gente fica encantado com o cutelo, e anda com a pessoa, esquecendo de perguntar para ela: e o cordeiro? E o cordeiro? O que adianta ter cutelo? O que adianta ter fogo? O que adianta ter lenha e não ter o cordeiro? Obrigado, Abraão. Prega, mas cadê o cordeiro? Canta, mas cadê o cordeiro? Lidera, mas cadê o cordeiro? É animado, mas cadê o cordeiro? É para cima, mas cadê o cordeiro? Pare de ficar andando com as pessoas só impressionado naquilo que ela faz e passa a se impressionar com a forma que ela se relaciona com Deus. Ela precisa ter o cordeiro, senão não dá para caminhar junto. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Qual é a característica daqueles que Deus vai usar para nos abençoar? Eles têm cordeiro. Ele tem pão. Todas as vezes que você estiver mal, Ele sempre vai ter uma palavra de Deus para te dar. Sempre vai ter alimento do céu para te oferecer. Só isso? Não, Ele tem vinho. Quem vai te ajudar? Tem cordeiro, tem pão e tem vinho. Ele é alegre. Mas não é uma alegria natural, é a alegria do Espírito.
Ele consegue transformar o seu dia mal, depois de tantas lutas e provas, terminar com um coração cheio de alegria e de paz. Deus vai colocar essas pessoas no teu caminho. Isso, levante assim, ó, mais alto, como se você estivesse tocando lá no céu, porque o céu está baixinho aqui nessa noite. A palavra de Deus para a sua vida é: ande com quem tem cordeiro, ande com quem tem pão, ande com quem tem vinho. E se você não sabe discernir quem é quem, Deus vai colocar no teu caminho essas pessoas, elas te encontrarão. 2024 será um ano diferente para você, porque Deus está levantando pessoas para te ajudar, pessoas que estão subindo, pessoas que têm residência fixa, pessoas que não ficam paradas, vivem em movimento, pessoas que têm pão, pessoas que têm vinho, pessoas que têm cordeiro. Se prepare para ter o melhor ano da sua vida, porque você será cercado por homens e mulheres cheios da presença de Deus. E para concluir, traz o Cleito aqui para ele cantar. Para concluir, olha o texto, próximo versículo, o versículo 5. Então virás ao outeiro de... Quem está me ouvindo, diga amém. Você vai vir ao outeiro de Deus, a casa de Deus, o lugar de Deus. Não é maravilhoso? Ele diz: só que quando você chegar lá no outeiro de Deus, você vai encontrar a guarnição dos filisteus. Ó, os filisteus não são inimigo do povo de Deus, sim ou não? E ele diz: você chegou no outeiro de Deus, mas lá tem os inimigos do povo de Deus. Não é porque você está na igreja que você está seguro. No outeiro de Deus também tem inimigo do povo de Deus. Então você precisa vigiar com quem você se relaciona. Não é porque você já está na igreja que você se sente bem. Ah não, já estou na igreja, já está bom. Não basta só estar na igreja. Você também precisa observar com quem você se relaciona. Porque ele diz assim: vai ter a guarnição dos filisteus, mas você vai se relacionar com os profetas. Passe pela guarnição dos filisteus e se encontra com o profeta. Porque com aquele que você se relaciona, você se parece. Se você estiver no meio de profeta, você profetizará no meio deles, com eles. Agora, se você estiver na guarnição dos filisteus, sabe o que vai acontecer? Você vai passar a se tornar inimigo do povo de Deus, mesmo estando no outeiro de Deus. O que são os filisteus? São pessoas que murmuram, que fofocam, são pessoas que fazem de tudo para prejudicar alguém, mesmo estando na casa de Deus. Aí está dizendo o texto: pare, passe adiante deles, não pare na guarnição dos filisteus. Porque quem anda com fofoqueiro se torna fofoqueiro. Quem anda com quem fica caluniando os outros passa a ser um caluniador. Ele está dizendo: mas avança. Não basta só estar na igreja. Escolha bem as suas companhias dentro da igreja. Porque tem gente que pensa que só de estar na igreja tá bom. Não. Deus vai colocar as pessoas certas aqui dentro para você se relacionar. As pessoas que você irá se relacionar são pessoas escolhidas por Deus. São profetas, homens, mulheres de Deus. E essas pessoas vão te fazer melhorar, vão te fazer ir para cima. Aí Samuel disse: quando todas estas coisas acontecerem, você pode fazer o que vier na tua mente, porque Deus é contigo. Sol. Eu te dei hoje aqui a receita para uma vida vitoriosa. Se você seguir essas instruções, tem um cheque sem valor, assinado por Deus, te esperando e dizendo: o que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você quer? Nos coloquemos de pé. Para eu fazer essa oração e já voltar a palavra ao pastor. Quem está me ouvindo, diga amém.
Ele diz: você chega lá, entra no meio dos profetas, profetiza com eles. O Espírito do Senhor virá sobre você. Você será mudado em um outro homem. E tudo o que você fizer, Deus será contigo. Amém? Só que o texto termina dizendo que ele fez do jeitinho que Samuel o instruiu. Só que no trajeto, o tio dele, pastor, parou ele e disse assim para ele: viu, fiquei sabendo que você foi no culto ontem. Diz: fui sim. E fiquei sabendo que você conversou com Samuel. Diz: conversei. E o que Samuel falou para você? Aí o texto diz assim, que ele olhou e disse assim: Samuel disse que as jumentas do meu pai foram encontradas. E o texto faz assim, ó, ponto. Porém, o assunto da unção e do trono, ele não falou. Fala comigo assim: ponto. O tio chega e diz: o que Samuel falou? E diz: falou que as jumentas do meu pai foram encontradas. O que mais? O que mais? Diga aí para essa pessoa que está do seu lado: esse ponto pode salvar a tua vida. Aprenda. Nem tudo você tem que contar para as pessoas. Quer ver a promessa de Deus se cumprir na tua vida? Aprenda a hora certa de colocar um. Ah, mas não, porque tem gente que quando recebe uma palavra ou quando recebe alguma bênção, ele já chega, alguém pergunta: e aí, como que foi? Diz: não vou falar nada não, mas você está olhando para o futuro rei de Israel. É assim, não é? Mas o Saul, ele disse: acharam as jumentas do meu pai e ponto. Deus vai te dar a sabedoria para na hora certa colocar um, e esse ponto vai salvar a tua vida. Quem recebe essa instrução? Então segure a mão dele, a mão dela, e diga para ela: eu quero te ver subindo. Está de mãos dadas? Fecha o corredor aqui, ó. Puxa ele para perto de vocês. Você vai levantar a mão dele agora. Pastor, vem aqui. Isso. Você vai levantar a mão dele, a mão dela. Mas é o seguinte: você viu o Popó na luta dos 35 segundos lá? Você viu também? Viu um pouquinho, mas foi só um pouquinho mesmo. Um store. Aí, todas as vezes que tem uma luta, quando o apresentador vai apresentar o campeão, alguém já viu? Eu não sei falar inglês do jeito que eles falam, aqueles lutadores lá. Hã? Eu vi alguém fazendo aí agora. Que jeito que é? Rapaz, agora tá com medo. Mas aí na hora que ele fala lá um monte de coisa lá que ele falou lá. E aí ele pega e faz assim, ó. Não é assim? Olha pro lado aí agora. Diga para essa pessoa: você é um campeão. Então abaixa a mão dele. E agora você vai levantar a mão de alguém que é campeão. Em nome de Jesus, quando eu contar até 3, você não vai levantar a mão de qualquer um aí não. Quando você ouvir eu contando 3, você vai levantar a mão de alguém que é campeão. Só Deus e essa pessoa sabe o que ela passou para chegar aqui. Só Deus e essa pessoa sabe o que ele passou para conseguir chegar até aqui. Mas ele chegou, ela chegou, ele é um campeão, ela é uma campeã. Então vamos lá, 1, 2, 3. Mantenha a mão desse campeão de pé, porque o inferno precisa ver, o céu precisa ver, todos precisam ver que do teu lado existe um campeão, uma campeã. Feche os seus olhos, Pai, em nome de Jesus, que neste próximo minuto esta igreja entenda o recado que você trouxe para ele e para ela, e que eles saiam daqui preparados para caminhar este novo
no caminho É e hora de viver vencer. a sua vitória, as suas bênçãos, em nome de Essa Jesus. força Eu vem profetizo dentro sobre de esta você. igreja um ano de vitória e de caminhar Você para pode cima, até